Olá! A audiência de custódia, quando o preso é apresentado ao juiz em até 24 horas após a comunicação do flagrante, foi tema de audiência pública no Senado. O debate envolve o direito dos presos, desencarceramento, violência policial, agilidade da justiça. E aqui ninguém prega impunidade, não. O que se prega aqui é que prender aqueles que efetivamente devem ficar presos e não alimentar facções criminosas com novatos na cadeia. Foi só um tapa, não, foi só um chute, foi só... Né? Como se isso só... Ele falou, não, faz parte da regra do jogo que eu apanhe se for preso. Por que uma mulher vítima de violência doméstica não pode comparecer à audiência de custódia e dizer: esse cara tem arma em casa e está me perseguindo o tempo todo? Uma legislação para as audiências de custódia em debate no Congresso. O que pensam os representantes da polícia, da defensoria, do Ministério Público? O preso cara a cara com o juiz em 24 horas. Em discussão está começando. A Defensoria Pública, ela, desde 2011, ela trata do tema das audiências de custódia. Talvez, sem falsa modéstia, mas acredito que das instituições públicas foi a Defensoria quem impulsionou o tema. As audiências de custódia, elas têm sido relevantes, segundo a experiência da Defensoria Pública, em duas vertentes. A primeira é justamente a questão dos presos provisórios, porque a presença física da pessoa que foi detida, apreendida, presa, contribui para que o próprio juiz, defensor público e o promotor possam aferir mais dados além daqueles que são coletados no momento da prisão, com o boletim de ocorrência que é encaminhado ao juízo. O boletim de ocorrência não necessariamente reflete aquilo que o preso pode falar, né? Inclusive quanto aos seus antecedentes, antecedentes sociais, econômicos. A presença física do acusado não é uma mera formalidade. Por isso, nós nos opusemos e continuamos a nos opor que as audiências de custódia sejam realizadas por videoconferência. A prisão provisória ela tem sido reduzida graças a esse contato. Não é? É o contato em que o juiz identifica melhor e pode sanar suas dúvidas ali mesmo, inquirindo o preso. Hoje são cerca de 40% dos presos nos presídios, como o senhor senador destacou, são presos provisórios. É um número bastante elevado. Não é? Então, as audiências de custódia, não que elas sirvam para esvaziar o presídio, mas elas permitem ao juiz, ao promotor, ao defensor público, ao advogado, aferir com mais sensibilidade e com mais profundidade a natureza daquela prisão e a natureza da pessoa que está ali perante eles. Eu fui pesquisar na Suécia, por exemplo, o número de presos provisórios é de 25% do total da população. E a média mundial é de 30%, nós estamos em 41%. Então, a gente precisa reduzir o tempo de julgamento dos nossos presos. Obviamente que nós temos casos que o excesso de recursos acaba impedindo o trânsito de julgado, mas não me parece esse o problema maior. O problema maior é que realmente tempo de processo parado em gabinete e a gente precisa acelerar o julgamento, não no sentido de tolher algum direito fundamental do preso, o direito de defesa, que é sagrado, tem que ser observado. Nós também somos favoráveis à ideia da pessoalidade na realização da audiência de custódia. A presença física nós entendemos que é essencial, mas também entendemos que, eventualmente, excepcionalmente, a videoconferência me parece uma ferramenta válida. Quando houver risco para as autoridades, ou então um plano de fuga, algum tipo de situação dessa, me parece que é justificável que, eventualmente, em caráter excepcional mesmo, você possa usar a videoconferência. O objetivo da audiência de custódia não pode ser reduzir a quantidade de presos do sistema carcerário. Essa redução ela deve ser uma consequência da realização das audiências. Então, a gente também acredita que, nesse sentido de redução do índice de carceramento no nosso país, que é o quarto país com o maior número de presos no mundo, só está atrás de Estados Unidos, China e Rússia, ele vai ser alcançado com uma maior celeridade no processo penal. E aí, nesse sentido, a gente destaca um projeto que a PRF já vem desenvolvendo há bastante tempo, que é a realização, a lavratura de termos circunstanciados de ocorrências. E hoje, o indivíduo que é flagrado ali
cometendo um crime de menor potencial ofensivo, ele é ouvido ali no próprio local da abordagem, muitas vezes, em questão de menos de 30 minutos, ele já é liberado para seguir a sua vida e, posteriormente, ele é chamado em juízo para poder estar respondendo aquele processo penal. Então, é preciso que os órgãos busquem também modificar os procedimentos, né? Tanto os órgãos policiais, quanto o judiciário, quanto todos os entes envolvidos na persecução penal. Crime é um fato social, senhores, não é teoria, não é teorização, é um fato social e comunitário. Está ali na esquina, acontece ali, você está vendo ali o crime acontecer. Acontece com você, com a sua família. A audiência de custódia, nós temos notado que ela é um instrumento importante de interrupção das carreiras criminosas e das desviações secundárias, na medida em que um preso provisório, por exemplo, um crime de roubo qualificado, com emprego de arma de fogo, esse cidadão ele não vai pegar uma pena acima de 8 anos de reclusão. Obviamente, por ser primário, receberá um regime semiaberto. Esse cidadão, ao passar 6 meses preso provisoriamente, para ser condenado e sair da cadeia, ele vai entrar em contato com o mundo dentro do presídio, com as facções criminosas, que hoje tem uma organização militar, senadora, uma organização militar, eles são praticamente militarizados lá dentro. Eles fazem um recrutamento desse cidadão. Esse cidadão desviante primário, ele sai de lá devendo dinheiro para usar o sabonete da cadeia. Sai de lá tendo que roubar ou vai tocar uma boca de fumo lá no Pedregal. Todos aqui já disseram como as audiências de custódia são importantes, configuram um instrumento processual importante, em primeiro lugar, para a manutenção de direitos e garantias individuais da pessoa presa e, em segundo lugar, para a identificação de abusos policiais e para a promoção da investigação, prevenção e combate à tortura. A ação policial, por natureza, é de risco. O excesso deve ser sempre combatido. O abuso de autoridade e a violência do agente do Estado não são aceitáveis. Mas como a audiência de custódia pode ajudar no combate a esses desvios de função? Toda denúncia de tortura, eu acho que tem que ser apurada, toda. E eu só acho que nós temos que ter também um pouco de cautela para não criminalizar a atividade policial, para não tornar todo policial um torturador ou fazer com que qualquer pessoa alegue uma tortura e, de repente, o policial fique com uma espada na cabeça sem eventualmente ter feito nada. Então, eu acho que nós temos, como agentes públicos, nós temos que ter cautela no sentido de apurar e a presença do policial não é recomendável na audiência de custódia. O próprio projeto foi aprovado no Senado, foi nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode ouvir os policiais fora daquele ambiente, a autoridade investigadora, para verificar se realmente tem aquilo, se houve um ato de automutilação, se foi necessário o uso de força física na prisão. Eu acho que a gente também tem que ter cautela para não também criminalizar a atividade policial e fragilizar os policiais, embora nós saibamos que, infelizmente, os nossos índices de tortura ainda sejam muito altos e, obviamente, tem que ser, todos esses fatos têm que ser apurados. Eu gostaria de destacar justamente que em mais de 80% dos casos das prisões, não houve sequer o relato de abuso no momento da prisão por parte dos policiais que efetuaram essa prisão. Então, essa questão da criminalização da atividade policial é uma questão que deve ser verificada, deve ser discutida no âmbito aí de qualquer tipo de regulamentação a respeito, tá? Até para que não haja um desestímulo no momento ali da atividade policial para se combater o crime. O uso legítimo da força ele deve ser utilizado nos limites da lei, logicamente. Não é admitido qualquer tipo de excesso, mas a gente tem que sempre buscar trabalhar essa questão no âmbito das audiências de custódia. Nós temos que admitir que polícia não existe para bater ninguém, para agredir ninguém, tá certo? Mas nós temos que analisar na audiência de custódia de fato, as condicionantes da prisão em flagrante e não necessariamente da conduta policial. Vamos olhar a conduta policial? Sim, mas não no sentido de anular a conduta do criminoso que foi levado lá. Eu não sou daqueles que acha, e aliás nem poderia ser,
que acha que ser polícia é ter autorização para fazer o que quiser. Não é. Mas eu defendo o controle externo da polícia. Mas não é só da polícia. É o controle externo do sistema de persecução criminal como um todo, que tem que enxergar o Ministério Público, tem que enxergar o Judiciário, tem que enxergar o sistema prisional e enxerga a polícia também. Na questão específica da audiência de custódia, a gente tem observado que, com relação à atuação policial, o magistrado ele se limita a perguntar se houve a prática de violência. Basicamente a pergunta. A gente recebe as gravações das audiências de custódias, a gente faz uma análise sobre isso e a gente verifica que o magistrado ele não aproveita ali a oportunidade de ter o Ministério Público e a Defensoria Pública presente para esmiuçar um pouco melhor essa acusação que é feita contra os agentes policiais, quer seja policial civil, policial militar, policial rodoviário federal e etc. Muitas vezes as lesões que o preso sofreu, elas são compatíveis com a própria atuação criminosa. Então ele se lesiona praticando algum delito. Muitas vezes as lesões, aqui eu estou falando de lesões leves, não estou falando de lesão grave, lesões leves e médias, muitas vezes ela é compatível com a própria atuação policial. Que o policial, muitas vezes, ele tem que usar a energia necessária, claro que dentro da proporcionalidade, para realmente efetuar aquela prisão. Muitas vezes o criminoso tenta se evadir, etc. E há testemunhas, a própria vítima, ela falou isso na lavratura da prisão em flagrante na delegacia. Só que, como é um auto de prisão em flagrante, ele é relativamente simplificado. Então, de fato, o magistrado não tem todas essas informações, mas deveria ter nesta oportunidade. O doutor conhece muito bem a resolução 213 do CNJ. Ela prevê um protocolo de perguntas do magistrado. Se os magistrados não estão fazendo essas perguntas, coronel, há um descumprimento da resolução 213. Existe um protocolo quando se ocorre a tortura. Esse protocolo está previsto na resolução 213. É um protocolo, inclusive, internacional de perguntas. A quem compete a investigação do crime de tortura? Da mesma forma que cabe à Polícia Militar a investigação administrativa, cabe ao Ministério Público, por uma atribuição constitucional prevista lá no artigo 129, o controle externo da atividade policial. Então, nesse sentido, é absolutamente fundamental que nós acompanhemos as denúncias de tortura, e aí ações penais mesmo nesse sentido, para saber qual vai ser a resposta em relação a esses abusos, tanto a resposta penal quanto a resposta administrativa. A violência por parte de agentes do Estado nivela ou coloca o Estado no mesmo nível daquelas pessoas que eventualmente praticaram um crime. Não contribui para a evolução da nossa sociedade no conjunto civilizatório. E os presos, eles começam a ganhar confiança no sistema, e têm começado a cada vez mais noticiar, quando é o caso, evidentemente, noticiar se foram agredidos ou chegar ao seu nível assim, de tortura. Geralmente são agressões, às vezes, lamentavelmente, alguns presos nos contam, nos falam, não, mas foi só um tapa, não, foi só um chute, foi só... Como se isso só... Ele falou, não, faz parte da regra do jogo que eu apanhe se for preso. Quer dizer, é um nível de violência que a gente vai perpetuando e nivelando a violência do Estado com a violência que é praticada por aquelas pessoas que estão contra a lei e que devem, evidentemente, sofrer a sanção estatal adequada. As audiências de custódia foram regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça em dezembro de 2015, por meio de uma resolução. O Congresso também quer regulamentar a matéria. O projeto 554 de 2011 foi aprovado pelo Senado no ano passado e agora está na Câmara dos Deputados. Vou abordar 4 pontos do projeto que, na visão da Câmara, da 7ª Câmara, do Ministério Federal, nós podemos trazer alguma contribuição para o aprimoramento desse projeto. O primeiro, senhor presidente, é com relação ao tempo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou 2 países por apresentação de presos além do prazo de 4 e de 5 dias. Um caso, se não me engano, foi do México. Eu tenho até anotado aqui, foi um caso do Equador
em 2007, em que a prisão foi apresentada 4 dias além do dia da prisão, e a Corte Interamericana entendeu que houve esse abuso, violação ao direito à audiência de custódia, e também um caso do México, em que a apresentação foi feita com 5 dias e também a Corte Interamericana entendeu que houve violação ao direito à audiência de custódia. Então, nesses casos em que não haja condições efetivamente de ser realização da audiência, entende o Ministério Público que se pode valer da videoconferência. O segundo ponto, que é também nossa preocupação, é a questão da delegação de competência ao juiz estadual para a realização da custódia do crime federal. Entendemos que, nesse caso, há uma delegação inconstitucional. O Brasil, hoje, a Justiça Federal está inteiramente interiorizada, então temos a possibilidade de ter próximo, ou talvez a uma distância pequena, um juiz federal que possa ser levado. Agora, se as distâncias são muito grandes, se pode novamente se valer da videoconferência. Eu imagino a situação de um crime relativamente grave e o juiz estadual, que não tem o trato daquelas questões, resolve soltar o preso. Muitas vezes o preso nunca mais vai ser recuperado, vai fugir, vai se evadir. Causa-nos perplexidade o fato de o cidadão ser levado ao delegado de polícia, ele lava o flagrante e aquele depoimento que ele presta perante a autoridade policial, sem a presença do Ministério Público, às vezes com um defensor nomeado ali na hora, possa ser utilizado como meio de prova contra ele, desde que coerente com todas as provas colhidas na instrução, e o depoimento prestado ao juiz, com a presença do Ministério Público, do defensor, não tenha nenhum valor probante. O projeto, em seu parágrafo 6º, limita sobremaneira a atuação jurisdicional nessa audiência, dizendo o seguinte: só poderá tratar exclusivamente o juiz as perguntas de prisão exclusivamente sobre a legalidade e necessidade da prisão, a ocorrência de tortura e de maus tratos e os direitos assegurados ao preso e ao acusado. Entendemos que é uma limitação excessiva à atuação jurisdicional. Eu fico imaginando o seguinte fato: o juiz ali na audiência constata que aquele fato que aqui o réu está sendo apontado ao réu não é crime, que ele não fosse o autor, uma hipótese de tipicidade da conduta. Então o juiz não pode, naquele momento, aproveitar aquela oportunidade e já de momento proferir uma sentença absolutória, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o acusado. Havendo um crime de menor potencial ofensivo, não pode, com a concordância da defesa, já proceder ao julgamento ali naquele momento, desde que não haja a necessidade de uma prova técnica. Então, estando presente a vítima, eventuais testemunhas que poderiam, na precisão normativa, serem levadas, ele realizar nessa audiência já a oitiva e ali mesmo proferir uma sentença, desde que ele seja o juiz natural da causa. Enfim, há uma série de possibilidades de aprimoramento dessa audiência de custódia que não pode ficar restrita a meramente a verificação de eventual violação a direitos do preso. E nós concordamos com isso, a possibilidade de se utilizar a audiência de custódia não apenas para avaliar a legalidade da prisão, mas para naqueles delitos em que não tenha havido violência ou grave violência, também se fazer um juízo sobre o fato como um todo, o que poderia, em muitos casos, também acabar com a extinção da própria persecução penal, gerando economia de atos processuais, economia para o erário público, menor impacto para a vítima do delito, a suposta vítima do delito, e, igualmente, para o suposto praticante, desonerando também o judiciário de atos posteriores. Sabemos que foi aprovado no Senado, está em trâmite na Câmara dos Deputados, e que, uma vez inserida uma capitulação específica no Código de Processo Penal, isso vem nos trazer uma força sem medidas para atuação pela Defensoria Pública. Porque muitos, inclusive promotores, eles argumentam: não, nós não podemos concomitar essa situação, porque nós estamos fazendo audiência de custódia por ato administrativo, ou seja, resolução, provimento, mas é uma norma que tem que ser seguida. E hoje, graças a Deus, com o nosso Congresso Nacional atuante, vamos ter uma capitulação específica no Código de Processo Penal, ou seja, passará a ser regra. Mas algumas questões são peculiares e, por isso, é importante a regulamentação das audiências de custódia em nível nacional. Por isso, é importante que haja uma lei ordinária que regulamente todo o procedimento.
Em relação ao acesso das famílias, senador, por exemplo, aqui no Distrito Federal as audiências não parecem um programa de auditório, porque as famílias ficam do lado de fora do fórum. Elas não conseguem nem acessar o fórum. Quando falamos da participação da vítima, a participação das famílias, não, isso não é colocado em discussão aqui no Distrito Federal. Por isso que é importante que a gente regulamente, porque a experiência de Mato Grosso é diferente. Né? Então, em cada estado, alguns procedimentos estão sendo trabalhados de acordo com a realidade, de acordo com a sensibilidade de determinados componentes do Poder Judiciário. Há um consenso que a Justiça Prisional avançou com a adoção das audiências de custódia, mas como é um rito muito novo, vai merecer aperfeiçoamentos. Acompanhe. As vítimas também têm que ser ouvidas e nós sempre defendemos que a vítima tenha a possibilidade de estar na audiência de custódia. Não é uma obrigação. Mas por que ela não pode estar presente? Por que uma mulher vítima de violência doméstica não pode comparecer à audiência de custódia e dizer: esse cara tem arma em casa e está me perseguindo o tempo todo? Nós colocamos essa proposta no 554, infelizmente ela não foi levada à frente, mas nós insistimos de que é necessária, importante a presença da vítima. Nós temos defendido que, eventualmente, a audiência de custódia já pode, nos casos de audiência de infrações de menor potencial ofensivo, já pode ser realizada ali a audiência preliminar. Eu digo, por exemplo, o caso de tráfico. A audiência de custódia tem até essa virtude. Muitas vezes era capturado como tráfico, e quando você chega na audiência, você percebe claramente que é uma hipótese de uso de entorpecente. Então, por que não aproveita que está juiz, promotor, defensor público, advogado, e por que não se faz ali já uma transação penal e já dá uma resposta imediata para a sociedade quando há um erro na capitulação? É imprescindível que possa o judiciário, durante a audiência de custódia, e infelizmente isso não é permitido hoje no rito atual, então daí a necessidade de sua adequação, é imprescindível que esse membro do Poder Judiciário, que o magistrado, possa, durante a audiência de custódia, colher outros elementos que não apenas aqueles do indivíduo preso, aquela versão do indivíduo preso. A coleta de informações oriundas da vítima é importante, sobremaneira, para que se tenha a possibilidade de ter uma visão não unilateral dos fatos. E, por que não, a coleta também de informações dos responsáveis pela prisão, ainda que não durante o ato em que o indivíduo preso esteja lá para evitar o seu constrangimento desnecessário. Bandido fica na cadeia. O sistema face-to-face do juiz com o criminoso, delinquente, o bandido, criminoso, delinquente, reincidente, esse fica na cadeia. O que nós estamos a evitar com a audiência de custódia não é diminuição do encarceramento, como o coronel disse, é o encarceramento desnecessário, porque você deixar esse cidadão que vai ser solto na sentença 3 meses preso, entendeu? Isso vai ter um efeito gravíssimo na formação das carreiras criminosas. Eu confesso que eu tinha uma resistência grande com relação ao projeto e fui em Cuiabá e ele me levou para assistir uma audiência de custódia. E eu vi que era totalmente diferente do que eu pensava. Os presos, eles saem dali como se tivesse ganho uma nova chance. E em alguns casos eu não tenho dúvida que o sujeito vai pensar muito em voltar a delinquir, nos casos, obviamente, que é réu primário e tal. Mas eu fiquei encantado com o modelo e eu senti que tem alguma coisa muito nova ali que nós não podemos nos dar o direito de não nos permitir a experimentar essa inovação. Toda vez que se inaugura uma escola, simbolicamente se fecha um presídio, né? E da mesma forma que eu não gosto de inaugurar presídio. Me convidam, eu sou parte do governo, mas eu não gosto. Eu acho que a gente não devia fazer festa quando inaugura, a gente devia fazer festa quando fecha um presídio, né? Mas, assim, eu acho que a lei, a audiência de custódia, ela tem que ser discutida não na perspectiva, o foco sendo diminuir o número de presos, porque está superlotado. A perspectiva é do direito, dos direitos humanos, dos direitos individuais das pessoas, né? Então, essa que tem que ser a perspectiva. E aí a questão de evitar as injustiças que acontecem, né? A gente sabe disso. Urge pensar sim o sistema repressivo penal que utiliza a prisão como eixo central punitivista, porque essas pessoas que nós colocamos no cárcere são essas mesmas pessoas que retornarão à sociedade. Como é que nós cobramos mudança de valores dos presos, possibilidade de ressocialização, se a gente exclui o sujeito
na premissa de reinseri-lo adequadamente. A gente tem que discutir que nós somos o 4º país que mais encarcera no mundo e em velocidade o 1º. É isso que a gente tem que discutir. E aqui ninguém prega impunidade, não. O que se prega aqui é que prender aqueles que efetivamente devem ficar presos e não alimentar facções criminosas com novatos na cadeia, pegar esses jovens e marginalizar ainda mais esses jovens, expulsar esses jovens da civilidade utilizando o direito penal, é a pior forma de tentar resolver os nossos conflitos sociais. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.